Olá, alunos do sexto ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o sistema glandular. Bom, o sistema glandular também é denominado como sistema endócrino. Ele é formado por glândulas produtoras de substâncias químicas que atuam justamente como sistema nervoso central, coordenando e integrando as funções do nosso corpo. O principal produto de secreção dessas glândulas são os hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que têm por função dar as respostas metabólicas para o nosso organismo a determinados estímulos. Estímulos esses que a gente adquire no meio, como calor, dor e outras sensações. Essas glândulas nada mais são que conjunto de células que vão secretar essas substâncias denominadas de hormônios. Nós temos três tipos de glândulas, que são as glândulas exócrinas, as endócrinas e as mistas. Vamos ver cada uma agora. Bom, as glândulas exócrinas são aquelas que apresentam um canal de escoamento para as suas secreções. Então, como nós podemos ver na imagem aqui, ela vem de dentro do corpo e desemboca na parte externa do corpo. Então, tudo que é produzido pelas glândulas exócrinas são lançados na parte externa do corpo. Exemplos de glândulas exócrinas são as glândulas sudoríparas, que são aquelas que vão produzir o suor, as glândulas lacrimais, que são aquelas que se situam na base do olho, que produzem as lágrimas, as glândulas mamárias, que são aquelas que secretam leite, as glândulas sebáceas, que são aquelas que secretam a cera, que é crucial para a lubrificação da nossa pele, e as glândulas salivares, que são aquelas que vão secretar a saliva. Nós também temos as glândulas endócrinas. As endócrinas, elas não vão ter um canal de escoamento, então tudo que é produzido por ela vai ser lançado diretamente na corrente sanguínea. As glândulas endócrinas que nós temos no nosso corpo são a hipófise, a tireoide, a paratireoide e as suprarrenais. Vamos ver cada uma agora. Bom, a hipófise, ela é uma glândula endócrina que vai atuar regulando outras glândulas endócrinas por meio dos seus hormônios, denominados de hormônios tróficos. A hipófise, como na imagem ao lado, nós vemos que ela localiza-se na base do diencéfalo e ela se divide em duas porções, a adenohipófise e a neurohipófise, onde cada porção vai ser responsável por produzir certos tipos de hormônio. Bom, a adenohipófise ela vai produzir o hormônio do crescimento, que é o hormônio somatotrófico. Ela vai produzir os hormônios da tireoide, que é o TSH, que é o tireoidotrófico, o ACTH, que vem das suprarrenais, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai ser muito importante nas gônadas, tanto nos testículos como no ovário, para a produção dos gametas, o LH, que vai produzir os hormônios sexuais, como a testosterona, progesterona e o estrógeno, e o LTH, que vai produzir o leite, certo? Já a neurohipófise, ela vai produzir o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai auxiliar na questão da urina, na produção da urina e na quantidade dessa urina, e a ocitocina, que vai atuar nas contrações, certo? Principalmente as contrações uterinas. Bom, vamos estudar cada uma, né? Agora a tireoide. A tireoide, ela pode produzir três tipos de hormônio, que é o T3, o T4 e a calcitonina. O T3 e o T4, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento e a maturação dos vertebrados, e a calcitonina vai ser responsável pela concentração de cálcio nos nossos ossos. Já as glândulas paratireoides, elas vão produzir o hormônio chamado paratormônio, que vão controlar a quantidade de cálcio no nosso sangue. Normalmente, essas glândulas elas vão se localizar na região posterior da nossa tireoide, como nós vemos na imagem ao lado. Então, essas bolinhas amarelas, elas nada mais são do que as glândulas paratireoides. As glândulas suprarrenais, elas estão localizadas acima dos rins, como vocês podem ver aqui na imagem, e elas se dividem em duas porções, na porção do córtex e da medula. O córtex ele vai produzir os hormônios corticosteroides, que vai controlar a quantidade de cálcio e potássio. Já a medula, ela vai sintetizar os hormônios adrenalina e noradrenalina,
que são hormônios que vão atuar quando você está em estado de agitação, que os seus batimentos cardíacos estão mais elevados. Bom, agora vamos para outro tipo de glândulas, que são as glândulas mistas. As glândulas mistas, elas podem produzir secreções que são internas e externas, né? E aí elas são os testículos, os ovários e o pâncreas. As gônadas, no caso dos testículos, ela vai produzir o hormônio masculino, que é a testosterona, e no caso dos ovários, ela produz o estrógeno e a progesterona. Já o pâncreas, ela vai produzir a insulina e o glucagon. Bom, a insulina ela vai atuar controlando os níveis de açúcar no sangue. Já o glucagon vai atuar quando os níveis de açúcar no sangue estiverem muito baixos. Bom, algumas doenças também podem afetar o sistema glandular, que é o caso do hipotireoidismo, quando você tem uma secreção diminuída dos hormônios da tireoide, e os sintomas vão ser cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca. Então, a sua glândula tireoide ela vai sofrer uma diminuição. Já o hipertireoidismo é um aumento da glândula tireoide, com isso ele faz com que também tenha um aumento na secreção desse hormônio. E aí a pessoa vai ter perda de peso, olhos salientes, sudorese, pescoço bastante inchado por conta do aumento dessa glândula. E outra doença que nós temos é a diabetes mellitus, que ela é uma doença crônica, né, causada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, certo? E aí é um problema devido à produção desse hormônio da insulina. Então, os sintomas da diabetes vão sede excessiva, urinar com frequência, fadiga e perca de peso. E aí, para você se prevenir da diabetes, né, você tem que praticar bastante exercício físico, ter uma alimentação saudável, manter um peso ideal e evitar os níveis de estresse.